Após décadas vivendo sob o domínio romano, o povo judeu estava cansado da opressão e da tirania romana, e durante os anos de 66 a 73 d.C., um conflito de grandes proporções tomou conta daquela região. Liderado pelo comandante militar Vespasiano, judeus rebeldes lutaram contra os romanos em uma sangrenta batalha, que levou à destruição da cidade no ano de 70 d.C. Antes da gente continuar falando sobre esse importante evento da nossa história, deixa uma força aí pra gente deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, enfim, aquele pacote todo que você já conhece. Bora pro vídeo. Os judeus por muito tempo viveram cativos debaixo do jugo romano. Tudo isso começa há muito tempo atrás, por volta do ano 63 a.C., quando a Judéia cai nas mãos de Roma pelo general e político Pompeu Magno, que em uma de suas campanhas foi chamado para intervir na guerra civil que estava acontecendo. Com a ajuda de aliados, Pompeu conseguiu tomar a cidade alta de Jerusalém, onde fez um cerco contra Aristóbulo II, rei dos judeus. Meses mais tarde, após uma certa resistência dos judeus, Pompeu toma as áreas restantes, que incluía o Monte do Templo e a cidade de Davi. Do lado romano houveram poucas baixas, enquanto que para os judeus cerca de 12.000 foram mortos. Com a vitória dos romanos, a Judéia foi anexada como parte do Império Romano. Durante todo o tempo que Roma se manteve no poder, diversos reis governaram o povo judeu. Podemos citar Antígono, da dinastia dos Asmoneus, Herodes o Grande, que governou de 37 a 4 a.C., Arquelau, Herodes Agripa, Herodes de Calcis e Herodes II, que foi o último rei da Judéia, que reinou durante os anos de 48 a 73 d.C. Até chegarmos no ápice da revolta judaica em 66 d.C., várias rebeliões já haviam acontecido. Um homem chamado Judas, no ano 6 d.C., liderou uma revolta contra os romanos por causa do pagamento de impostos. Ele criou um grupo de seguidores que ficou conhecido como a Seita dos Zelotes. Entre os anos 7 a 26 d.C., houveram tempos de paz na Judéia, porque nesse intervalo os judeus não tiveram nenhum rei, apenas procuradores romanos que, em conjunto com o Sinédrio, governavam aquela região. Sendo assim, esses procuradores respeitavam os judeus e seus costumes, trazendo estabilidade para a Judéia. Infelizmente, isso mudou rapidamente de figura quando, mais tarde, no ano 37, o imperador Calígula chegou ao poder. Ele era um homem cruel e de natureza extravagante. No ano 40 d.C., ele criou políticas onde o povo e o Senado eram obrigados a adorá-lo como um deus. A disseminação da cultura grega e das leis romanas estavam cada vez mais presentes no dia a dia dos judeus. Isso gerou diversos tumultos religiosos e até mesmo motins. Uma guerra civil quase ocorreu quando o imperador Calígula quis construir uma estátua em sua homenagem dentro do templo judaico, mas convencido do contrário, ele cancelou a ordem. No ano 46, outra rebelião aconteceu, conhecida como a Revolta de Jacó e Simão, que durou até 48 d.C. na região da Galileia, mas logo foi suprimida pelos exércitos romanos. Ainda nesse ano, Agripas II toma posse como rei dos judeus. Agripas tentou a todo custo evitar uma guerra civil contra os romanos, mas não conseguiu e acabou fugindo no ano 66. Os primeiros motins que deram início à Guerra Judaica-Romana começaram provavelmente na cidade de Cesareia, onde mercadores gregos sacrificaram diversos pássaros em frente à sinagoga local. Com isso, os funcionários judeus do templo encerraram as orações que faziam ao imperador. Protestos contra o pagamento de impostos e diversas queixas foram levantadas. O ponto de ruptura veio quando o governador romano, Gessius Florus, enviou soldados para retirar 17 talentos do templo. Em resposta, ele disse que os impostos não estavam sendo pagos. Após esses eventos, um surto generalizado de violência tomou conta das pessoas. Várias facções judaicas que eram contra e a favor do Império Romano deram início a um conflito interno entre eles mesmos, e Jerusalém acabou sendo sitiada. Os romanos do outro lado da cidade não conseguiram intervir.
O ano de 66 foi marcado pela campanha militar do general romano Gallus, que lutou ao lado de mais de 30 mil homens. Inicialmente, o general conseguiu algumas vitórias, mas ao chegar em Jerusalém, sofreu uma emboscada com seus homens e foi derrotado na Batalha de Beth Horon. Gallus então abandonou sua legião e fugiu de volta para a Síria. Estamos no ano 67 d.C. e o atual imperador de Roma é Nero, que está no poder já há um certo tempo. Nero, com o propósito de acabar com a revolta judaica, envia seu general Vespasiano para desmantelar de uma vez por todas com a guerra civil. Vespasiano, acompanhado do seu filho Tito, chega a Galiléia com 60 mil homens, onde começa sua campanha militar. Enquanto algumas cidades desistiam sem lutar e outras eram tomadas à força, em 68, Vespasiano já havia tomado toda a parte marítima de Cesareia. Infelizmente, a guerra na Galiléia resultou em 100 mil mortes para os judeus. Muitos dos judeus que conseguiram fugir foram para Jerusalém, onde ali levantaram muros contra os romanos. Vespasiano ainda desmantelou várias fortalezas feitas pelos judeus rebeldes na Judéia. Antes de terminar sua campanha, ele precisou voltar para Roma. Diante dos recentes acontecimentos, ele deixou seu filho Tito no comando para acabar com a guerra, mas por algum tempo a legião romana não conseguiu entrar em Jerusalém, pois haviam muros cercando toda a cidade. Nesse impasse, Tito manda construir muros ainda mais altos do que os da própria cidade. Assim, quem tentasse fugir seria facilmente pego nas trincheiras. Para complicar ainda mais a situação, dentro da cidade haviam judeus que não queriam lutar. Então os zelotes queimaram o estoque de alimentos, forçando todos ali a lutarem. Enfim, no ano 70, pouco mais de 7 meses depois do cerco contra a cidade, ela finalmente é invadida, destruída, saqueada e queimada, incluindo até mesmo o templo sagrado, descumprindo a própria ordem do general Tito que não destruíssem o templo. Estima-se que durante o cerco a Jerusalém morreram mais de 1 milhão de pessoas. Nessa época, muitos peregrinos estavam por lá durante a época da Páscoa e acabaram ficando presos na cidade. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não sai daqui sem antes deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e para sempre ficar por dentro de vídeos novos, ativa o sininho de notificações que fica aí embaixo, beleza? E dá um oi pra gente aí nos comentários. Até mais!